Amém. Paz, igreja. Amém. Vamos estar compartilhando uma palavra com os irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos 1:18. Amém. Romanos 1:18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens que detêm a verdade em justiça. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Hoje eu queria compartilhar, a gente pudesse falar um pouco sobre o Deus irado, não é? Nós precisamos de um Deus irado. E esse Deus irado, ele vai trazer paz nas nossas vidas. E é isso que eu creio que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. Nós precisamos de um Deus irado na nossa vida. Nos dias de hoje, talvez falar sobre a ira de Deus, sobre pecado, está um pouco fora de moda, porque a gente tem vivido uma influência da cultura dos dias de hoje contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. Então a cultura, ela tem diminuído aquilo que a palavra de Deus tem que ser na nossa vida. O que a gente vê muito hoje é aquele discurso do politicamente correto, que fala muito sobre amor, paz, né? E dificilmente a gente vê sobre a palavra de Deus aquilo que ela realmente é. E uma das coisas que o maior desejo do meu coração, não sei se os irmãos têm acompanhado às vezes que eu venho trazer uma palavra aqui, o desejo que Deus tem colocado no meu coração é trazer os valores, né, do Evangelho, os valores dos apóstolos, da igreja primitiva, os valores da palavra de Deus, que muitas vezes hoje está se perdido por causa da influência da cultura, né? Muitas vezes o caminho que a igreja está tomando. E nós temos vivenciado hoje, às vezes a igreja tem aceitado de tudo, né? Muitas vezes ela não tem pregado sobre o pecado, sobre a ira de Deus. A ira de Deus ela foi muito difundida, muito pregada por volta do ano de 1800. Né? Isso veio se perdendo. E você vem falar sobre a ira de Deus, as pessoas falam assim: não, mas ira de Deus, Deus é amor. Como é que Deus pode estar irado? E é isso que eu queria que a gente pudesse entender, que o Espírito Santo pudesse trazer no nosso coração. Nós precisamos de um Deus irado na nossa vida. Precisamos de um Deus irado. É através da ira de Deus que nós vamos conhecer o amor de Deus, que nós vamos saber a nossa posição em Deus, né? Mas aí você pode estar perguntando: mas como que eu, entendendo a ira de Deus, eu vou entender o amor de Deus, eu vou entender a minha posição em Deus? É por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que as coisas de Deus são loucura, né, para o homem. E são duas questões, né, importantes que eu queria trazer para a igreja, que a primeira coisa importante: não é possível viver em paz sem um Deus irado. Parece meio antagônico as coisas, né? Mas não é possível viver em paz sem um Deus irado na nossa vida. E a segunda coisa, depois que nós vamos discorrer, não é possível ter uma vida de humildade sem um Deus irado. E a primeira coisa: não é possível viver em paz sem um Deus irado. A paz é a esperança em um Deus irado. Paz e esperança na nossa vida em um Deus irado. Eu queria que você, né, nesse momento que a gente for
eu for discorrer algumas coisas aqui, eu queria que você olhasse para o mundo, né? O que a gente tem vivido hoje no mundo? Injustiça, pecado, né? Tantos horrores que a gente tem visto, né, na televisão, no mundo, as coisas que têm acontecido. Tem um conhecido meu que fala o seguinte: se você ligar a televisão naquele da Atena, você coloca uma bacia embaixo, é perigoso escorrer sangue, de tanta maldade, né, que a gente vê, as guerras acontecendo, as lutas, assassinatos, estupros, toda iniquidade, toda maldade que no mundo tem acontecido. E o que a gente vê, né, o mundo, ele diz o seguinte: é um mundo civilizado, ainda chama isso de mundo civilizado. Para Deus não é isso, não é mundo civilizado. Então a gente tem vivido isso. E o que mais chama atenção são as injustiças que a gente vive no mundo caído, né? Nós vivemos num mundo caído, um mundo onde o pecado domina, onde as pessoas estão debaixo da ira de Deus. E a gente fica horrorizado com tanta impunidade, sabe? De tantas injustiças e pecados que a gente vive nesse mundo. Fazendo um paralelo, nós vivemos na Babilônia, né? Nos tempos antigos, né, da Babilônia, nós vivemos numa Babilônia, a gente está numa Babilônia. E eu acho que a glória de Deus é quando, mesmo você vivendo na Babilônia, você exalta o nome dEle, você glorifica o nome dEle, vivendo dentro da Babilônia. Como então nós podemos viver dentro de um mundo cheio de tanta injustiça, cheio de tanto de pecado, cheio de tanta iniquidade, cheio de dificuldades, crimes, impunidades, injustiças? É muito difícil você viver num mundo assim e olhar para o mundo e achar que a justiça não vai ser feita. Você olhar, ver a injustiça acontecendo e ver que a justiça não vai ser feita. Mas o que eu quero te dizer, é por isso que nós precisamos de um Deus irado na nossa vida. Porque o Deus irado, Ele vai mostrar para você que a justiça vai ser feita. A injustiça e a iniquidade, ela não vai ficar sem a punição correta, sem a justiça implacável de Deus. Nada do que passou nesse mundo lá atrás e no porvir vai ficar sem a aplicação da justiça de Deus. Mas como que nós precisamos entender? Primeira coisa, entender como que é a ira de Deus. A ira de Deus não é a forma que a gente pensa. Deus uma hora ou outra lá, ele estourou, explodiu de raiva, de ira. Não é assim, a ira de Deus não é igual à nossa. A ira de Deus, ela não aumenta e nem diminui. Ela é constante. A ira de Deus, ela é constante. E tudo que acontece, toda injustiça, todo pecado, tudo que aconteceu, a justiça de Deus, ela vai ser feita. Quando? Só Deus para decidir isso. E uma coisa, Deus não esquece. Deus não esquece. Então, para a gente poder conseguir viver num mundo assim de tanta maldade, tanta injustiça, que muitas vezes brota no nosso coração um sentimento de justiça, né? Às vezes a gente toma até algumas atitudes erradas porque a gente acha que Deus não vai fazer a justiça e está demorando muito, então a gente pega e faz a justiça do nosso jeito. Deus não esquece, né? Hoje no mundo a gente vê essa violência. Por que tem um ditado que diz assim, né? A violência gera violência. Sabe por que a violência gera violência? Porque quando acontece uma violência no mundo, alguém foi prejudicado. Quando acontece uma injustiça, alguém foi injustiçado. E por as pessoas não conhecerem Deus e não conhecerem o Deus irado, elas acham que Deus não vai fazer justiça. Deus não faz justiça, porque Deus é amor. Como é que Deus vai se irar? Deus é amor. Então hoje no mundo que a gente vê,
é a pregação de um Deus que é só amor, paz e amor. Né? Ah, não, o Deus irado não, isso é muito, Deus irado não. Eu creio num Deus de paz e amor. E esse Deus de paz e amor, Ele não vai fazer justiça. Então as pessoas começam a fazer justiça com as próprias mãos, e a violência gera violência. A impunidade gera mais impunidade, né? E isso torna-se um ciclo vicioso. Então isso que a gente tem vivido no mundo hoje, né? Violência gerando violência, iniquidade gera iniquidade, porque as pessoas não acreditam que Deus vai fazer justiça. Porque como pode um Deus de amor fazer justiça? Como pode um Deus de amor estar irado com a iniquidade, julgar o pecado, julgar a injustiça, ser implacável com a injustiça do ser humano? Por isso que nós precisamos crer num Deus irado, porque senão a gente não vai ter paz para viver nesse mundo. Porque se a gente crer em Deus irado, nós vamos ter certeza que a justiça dele vai ser implacável com a iniquidade, com a injustiça e com o pecado. Ele vai fazer justiça. Mas o mundo não crê isso. O mundo não crê que Deus vai vingar o pecado. Porque o mundo não acredita no pecado. O mundo não acredita que Deus... Porque se eles acreditarem que em Deus for fazer justiça, a ira de Deus vai ser implacável sobre a vida deles também. Então a gente precisa entender que a gente só vai ter paz para viver nesse mundo quando a gente conhecer e buscar o Deus irado sobre a nossa vida. Porque o Deus irado, Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça porque Ele não tolera a injustiça, Ele não tolera o pecado. E a ira de Deus, Ele vem sobre isso. Porque se a gente começar a acreditar que a gente precisa pagar aquele ditado, né? Pagar o mal com o mal. A pessoa fez aquela maldade, então eu vou vingar, vingança. O que é a vingança? Aquela pessoa não acredita que Deus vá fazer justiça, então ela precisa fazer a justiça com as próprias mãos. Mas a justiça dela não é justiça, porque a palavra de Deus fala que a justiça dos homens é trapo de imundícia para Deus. Mas como que nós vamos ter paz? Como que nós podemos viver em paz num mundo tanto assim que todo dia tem notícias de injustiça, tantas e tantas e tantas injustiças acontecendo todos os dias? É crer no Deus irado, que vai querer um dia vingança, que vai esmagar o pecado, que vai retribuir a injustiça, que vai fazer justiça. Só assim para a gente ter paz, sabe, tendo a certeza, a absoluta certeza, que nada vai ficar impune, que toda injustiça, ela um dia vai ser punida, que Deus vai punir, Deus vai esmagar o pecado. É assim que a gente vai conseguir viver em paz, num mundo tão tenebroso desse, né? De tanta injustiça, de tanta maldade. E muitas vezes o que a gente vê hoje, a pessoa ela tem duas formas dela lidar com a injustiça. Uma, ou ela vai fazer vingança, ou ela vai morrer por dentro. A mágoa, né, o rancor, a amargura vai acabar com a vida daquela pessoa. Quantas vezes a gente vê, né, pessoas amarguradas, muitas vezes doentes, né, porque ela foi injustiçada de alguma forma, cometeram algum tipo de iniquidade com ela, e ela não fez a vingança, ela simplesmente absorveu aquela situação e começou a se mergulhar em amargura, em tristeza, por ter sofrido a injustiça. Ou você se vinga, ou você morre. Hoje o mundo é assim. Ninguém acredita que Deus vai fazer justiça, porque o mundo não acredita em um Deus irado contra o pecado. O mundo não acredita, o mundo quer só paz e amor. Deus é paz e amor, né? A ira de Deus para o mundo não existe. Vamos abrir agora, lá em 1 Pedro 2:22. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos ensina. Como que nós
Nós temos que estar diante dessas situações. Primeira Pedro 2:22 diz assim: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Está falando aí de Jesus. Então, quando Jesus era injuriado, ele não injuriava. Quando ele padecia, ele não ameaçava, mas ele entregava a quem julga justamente, que é a Deus. E uma das coisas que envolve isso aí na nossa vida é o perdão. Sempre que acontece alguma injustiça, alguém teve prejuízo. Quando acontece um pecado, alguém teve um prejuízo. Alguém precisa abraçar esse prejuízo, né? Todos os nossos pecados e as nossas iniquidades, alguém abraçou o seu prejuízo, foi Jesus, para você receber o perdão. Então, quando acontece a injustiça, alguém precisa absorver o prejuízo. Então a gente precisa perdoar, porque Deus vai punir o mal, né? Não quer dizer que você perdoando a pessoa, aquela maldade, aquela iniquidade e injustiça, ela não vai sofrer depois as consequências diante de Deus. Deus vai fazer a justiça, mas nós temos que liberar o perdão, nós temos que perdoar, porque já teve aquele que abraçou o prejuízo lá na cruz. Jesus abraçou o nosso prejuízo. Alguém precisa absorver o prejuízo e ele abraçou o nosso prejuízo. Você precisa de um Deus irado para viver em um mundo injusto, em paz. Por isso que os apóstolos, os discípulos de Jesus, se você analisar, eles tiveram mortes trágicas, mas eles morreram em paz. Eles entendiam isso, que Deus um dia vai fazer a justiça, e a justiça é de Deus. A nossa justiça, ela é trapo de imundícia, né? Então a gente precisa entender isso, para que eu possa viver num mundo em paz, de ver tantas maldades, tantas injustiças, tantos pecados, tantas iniquidades de um mundo caído, um mundo perverso, o homem que está em guerra contra Deus, que não quer saber de Deus. Eu só vou ter paz o dia que eu entender que nada do que acontecer nesse mundo vai ficar impune. Deus vai vir com a justiça implacável dele. Deus não se esquece. E Deus vai fazer justiça. É isso que nós temos que crer. Nós podemos agir como o mundo age. Vai fazer vingança, vai morrer na amargura, porque não acredita que Deus vai fazer justiça. Ou acredita que está demorando demais a justiça, mas Deus sabe a hora certa de fazer justiça. Amém? A segunda questão que eu queria que a gente olhasse, que a partir de agora a gente pudesse olhar para nós, né? No primeiro momento a gente olhou para o mundo, e eu queria que a gente começasse a olhar para nós agora, porque a gente precisa ter uma vida de humildade diante de um Deus irado, não é? Existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles conservadores, não é? Que procura ter uma vida correta diante de Deus, cumpre os mandamentos, vem na igreja, dá o seu dízimo, procura ter uma vida correta, uma vida reta. Nós temos aquelas pessoas liberais, muitas vezes não têm valores morais, aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus, que acham que elas são o Senhor da vida delas. E eu não digo isso só fazendo um comparativo de nós dentro da igreja não, mas pessoas lá fora também, né? Tem pessoas boas lá fora que tentam levar as suas vidas de uma forma correta, retamente, e sempre uma tenta jogar a culpa na outra. Aqueles que são certinhos, os errados são esses aí, ó, que acham que são donos da própria vida, que faz o que quer, não tem temor a Deus. Eles são errados.
E os liberais falam, não, olha lá, o errado são aqueles certinhos lá, ó. Eles são errados, se não fosse eles o mundo ia ser melhor, porque eles precisam ter a mente aberta, são religiosos, são travados. E muitas vezes a gente acha que nós somos bons o suficiente, que se as pessoas do mundo fossem igual a gente, o mundo ia ser melhor. O mundo ia ser um lugar melhor, porque a gente acha que nós somos bons o suficientes. A gente precisa olhar para nós, olhar para o nosso coração, que na verdade o que nós merecemos também, como os outros, é a ira de Deus. Não existe nada de especial em nós. Porque eu estou em Deus, eu sou uma classe acima dos outros, uma pessoa diferente dos outros. Isaías, né, ele coloca muito bem isso, sabe? Vamos abrir aí lá em Isaías 64:6, o que ele mostra para a gente? Isaías 64:6. Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como o mundo, como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que Isaías está falando aqui? Ele está dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor vir com a tua justiça implacável, nós também vamos perecer. Ele está comparando o povo de Israel como os ímpios da época. Então ele fala: Senhor, se o Senhor vir com a tua justiça, com a tua ira implacável sobre o mundo, nós também vamos perecer, juntamente com os ímpios. Nós vamos perecer. Isaías ensina a gente a olhar para nós e parar de olhar que a culpa do mundo é só das pessoas que estão lá fora. Mas nós também estamos no mesmo barco. Nós precisamos quebrar esse paradigma e achar que nós somos uma classe especial de pessoas boas e que nós somos bons diante de Deus. Nós não somos bons. A Bíblia fala que aquele que comete pecado, né, e acha que não tem pecado, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Se Deus vir tirar a graça dele que está sobre nós, e vier com a justiça e a ira dele, nós estamos perdidos. Nós merecemos o inferno. Precisamos parar de olhar para o outro e olhar para nós. Parar de olhar para o outro. Parar de fazer um paralelo. Eu sou melhor que o outro. Eu sou bom diante de Deus. O jovem rico chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele: obedece isso, você faz isso, os mandamentos e tal. Eu tenho feito isso desde a minha juventude. Aí Jesus fala para ele: mas como que você fala que você é bom, se só um que é bom, que é Deus? Nós não somos bons. Não somos bons. Se Deus tirar a graça dele, nós vamos perecer igual o mundo. Igual Isaías está falando aqui: Senhor, se o Senhor vir com a tua justiça implacável, com a tua ira, nós vamos perecer com o mundo. Nós vamos perecer. Porque ele fala assim que as nossas justiças são trapo de imundícia. A gente acha que é justo? Não. É trapo de imundícia. A nossa justiça é trapo de imundícia. A sua justiça é trapo de imundícia. Você não é justo. Mas como atos de justiça podem ser imundos? Quando nossas ações mais nobres fedem. Quando a motivação das coisas ruins é a mesma das coisas boas. Eu vou mostrar isso. Por isso elas são um trapo de imundícia. Da outra vez que eu preguei aqui, eu até usei aquela passagem do filho pródigo. E naquela ocasião, eu até defendi o irmão mais velho, né? Agora hoje eu não vou defender ele não. Porque ele ensina algo pra gente. E muitas vezes a gente está incorrendo nisso, sabe?
Nessa passagem do filho pródigo, tem dois irmãos, o mais velho, né, que fica com o pai, que é todo certinho, religioso, tenta seguir a vida dele reta, e temos o outro, né, o mais novo, que ele sai, pega a herança dele e gasta tudo no mundo. Um seria o boêmio e o outro o burguês. Porque o boêmio pegou a herança dele, foi gastar. E o burguês ficou lá com o papai e tal, obediente, né? Mas eu queria dar um destaque dessa vez, da outra vez eu dei um destaque para o mais novo, né? E nessa noite eu queria dar um destaque para o mais velho. Porque ele tenta levar uma vida correta com o pai dele, obedecendo. Num primeiro momento a gente até fala, olha que bacana, né? Assim, tá certo que ele errou na atitude de não querer que o pai matasse um boi cevado para comemorar a volta do irmão mais novo. E tirando isso aí, até que parece um cara bacana, né? Tentou levar a vida reta, tá ali com o pai, sempre trabalhando e fazendo a vontade do pai. Mas tem algo que às vezes a gente critica ele, mas tem algo que está nele, que infelizmente está em nós hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas 15, 29. Lucas 15, 29, diz assim: E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Só aí. Ele chega para o pai e fala: olha, eu estou te servindo, cumprindo os mandamentos, e o senhor nunca me deu um cabrito aí. Ou seja, ele achava que ele era merecedor de alguma coisa, porque ele era bom. E muitas vezes na nossa vida nós somos assim, bons, achamos que somos merecedores das coisas de Deus. Mas na verdade a gente é o Senhor da nossa vida quando a gente tem esse tipo de atitude. Porque nós temos a atitude do boêmio, que comete o pecado e abandona Deus e quer ser o Senhor da própria vida, não quer obedecer a Deus. Ou às vezes a gente é o burguês, que quer levar a vida correta, obedecendo, mas lá na frente eu quero ter o meu lucro. Eu quero ter o meu lucro, porque eu estou obedecendo a Deus, então eu estou colocando Deus contra a parede. Senhor, ó, eu estou obedecendo aqui, mas você está em dívida comigo, porque você tem que me abençoar. Eu estou cumprindo os teus mandamentos. É o que o irmão mais velho fala para o pai: olha, toda a vida eu obedeci teus mandamentos, e você nunca me abençoou, e eu estou obedecendo, e você nunca me abençoou, não matou nenhum cabrito para mim comer com os meus amigos. Quantas vezes na nossa vida nós somos assim? Acho que nós vamos controlar Deus, eu vou obedecer certinho Deus, vou andar nos caminhos certinho, para Deus me abençoar e fazer milagre na minha vida. Isso é trapo de imundícia, porque a gente acha que está fazendo a justiça, mas na verdade a nossa justiça própria é trapo de imundícia, porque a gente quer fazer atos de justiça diante de Deus para ter um benefício com Deus. Por isso é trapo de imundícia. A motivação, ela fede. Isso é a essência do pecado. Fazer as coisas esperando que Deus tem uma obrigação comigo, Deus tem uma dívida comigo. Eu vou ser bonzinho para Deus ter uma dívida comigo. É igual o jovem rico que chega para Jesus: faço isso, faço aquilo, então você tem uma dívida, eu tenho que herdar a vida eterna, porque desde moço eu cumpro os mandamentos, faço a tua vontade, então você tem uma dívida comigo, eu tenho a vida eterna. Nós não podemos ser aí trapos de imundícia, né? A ira de Deus, ela é contra todo tipo de mal, né?
E as raízes do nosso coração são maldosas. O nosso coração é enganoso. Nós não temos que ter medo do diabo, das lutas, das guerras do mundo. Nós temos que ter medo do nosso coração. Porque é do coração que procedem, né, as maldades, né, do coração do ser humano. Então nós precisamos entender que precisamos de um Deus irado na nossa vida, que vai nos trazer paz com o mundo, porque Ele vai fazer justiça diante de toda iniquidade e vai nos fazer humildes diante dEle. Vai nos fazer humildes. Porque o que nós merecemos é a ira dEle. O que nós merecemos de Deus é a ira. E o que então, o que nos faz diferentes? Tá? O que nos faz diferentes é a graça dEle em nós. Nós não temos diferença dos outros, não. A diferença é a graça dEle. Não somos diferentes. Nós erramos, pecamos, né? Eu conheço gente que não é convertido, que eu te falo, é melhor do que eu aos olhos humanos. Mas infelizmente, a bondade dele vai levar ele para o inferno, porque é trapo de imundícia, ele faz para ele não faz para Deus. E às vezes nós estamos aqui dentro, nós estamos sendo bons para Deus abençoar e fazer aquilo que a gente quer e realizar todos os desejos do nosso coração, porque nós estamos colocando Deus em dívida com nós. Ele vai ficar em dívida para fazer o que a gente quer. E mais uma vez eu quero usar aquele exemplo, né? Se Deus tirar a graça dele sobre nós, e ele vier com a ira e a justiça dele, de igual modo pereceremos com o mundo. Nós vamos perecer junto com o mundo. Se ele tira a graça dele, nós vamos perecer também. Ou você acha que pelas suas obras você consegue ser salvo? Você é tão bom assim, melhor do que os outros, que você tem a capacidade de ser salvo. É como se a gente estivesse reafirmando, não, olha, ele me salvou, mas assim, eu também fiz minha parte, eu sou bom, estou obedecendo aqui, né? Mas não. Como Isaías colocou diante de Deus, falou, Senhor, se o Senhor vir com a tua justiça, com a tua ira, de igual modo nós vamos perecer com o mundo. O povo de Israel ia perecer de igual modo com o mundo. E se Deus tirar a graça dele sobre nós, da salvação, se ele tirar, nós vamos perecer igual ao mundo. Não temos nada, não tem nada de especial em nós, que parte de nós. Simplesmente vontade de Deus, a graça soberana de Deus de ter nos alcançado e ter nos salvado, nos ter pinçado do mundo, né? E a gente receber a salvação pela graça do Senhor. E aonde que fica a nossa obediência, né? Porque às vezes aí causa algo na nossa mente, né? Sobre, bom, mas aonde fica a obediência? Porque eu estou obedecendo, né? Estou errado, estou desobedecendo, estou errado, porque os dois irmãos estavam errados. O mais velho e o mais novo, que saiu para gastar os bens, né, a herança, e aquele que ficou também estava errado, porque ele obedecia e ele era bom para receber algo do Pai. A nossa obediência, ela é viver para a glória de Deus. A nossa obediência é nos levar a viver para a glória de Deus. Não é para você receber bênçãos. Se Deus quiser te abençoar, glória a Deus. Se Ele não quiser te abençoar, glória a Deus também. É isso que nós precisamos entender. Esse entendimento do mundo hoje precisa ser quebrado na nossa vida. Achar que nós somos merecedores. Colocar Deus contra a parede. Não, me dá, eu quero, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para arrancar de Deus aquilo que eu quero. Não. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Eu vou viver para a glória dEle. É isso que os apóstolos
os discípulos de Jesus viviam naquela época, na igreja primitiva. Isso que eles viviam. Eles procuravam viver para a glória de Deus. Se ia morrer, glória a Deus. Se não ia morrer, glória a Deus. Né? Paulo entendia isso muito bem. Ele entendia isso, que o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então a gente tem que entender, a gente está hoje, né, a gente precisa lutar, né, contra o pecado, a obediência, viver para a glória de Deus, mas a gente tem que tomar cuidado também com os falsos profetas, com os falsos ensinamentos, com o evangelho de portas largas. A sensação que eu tenho de estar estudando a palavra de Deus, né, às vezes quando eu venho trazer a palavra aqui, é que cada vez parece que a porta fica mais estreita. Mais estreita, mais estreita. E o que a gente vive hoje é um evangelho de portas largas. É um evangelho de facilidades. Um evangelho onde Deus vai te servir, Deus vai fazer a sua vontade, Deus vai fazer milagres na sua vida. Basta você simplesmente obedecer religiosamente, esperando algo em troca para Deus te abençoar, porque aí você vai pôr Deus em dívida com você, aí Deus vai estar em dívida. Mas não é isso, não é essa vida cristã que nós temos que ter. A vida cristã que nós temos que entender é que nós precisamos de um Deus irado sobre as nossas vidas, um Deus irado com o mundo, que vai trazer justiça para o mundo, que vai ser implacável com o mundo, que nada vai ficar esquecido, para a gente ter paz nesse mundo caído e olhar para o nosso coração. Para ter uma vida cristã reta diante de Deus é viver para a glória dele. Jesus nos ensinou isso quando ele veio aqui. Como que nós temos que viver para a glória de Deus? Ele nos ensinou. Obedecer para a glória dele, viver para a glória dele, não a nossa, não a mim. Se ele quiser nos abençoar, amém. Se não abençoar, amém também. Parece que as pessoas hoje não querem ter uma vida com Deus se ela não for abençoada, se Deus não fizer um milagre. Aí parece que não quer ter uma vida com Deus assim, não serve, não tem Deus. Então os apóstolos e discípulos da época de Jesus não tinham Deus, porque foi cada morte horrível que eles tiveram para glorificar a Deus, né? Então nós precisamos parar com esse negócio de achar que nós somos melhor do que os outros. Não somos melhor, você não é melhor. Você merece a mesma ira que o mundo está recebendo, você também merece. Não vai receber. Sabe por que não vai receber? Porque alguém um dia, Jesus abraçou o seu prejuízo. Todo o pecado, toda a injustiça, Jesus abraçou o prejuízo. Ele abraçou o nosso prejuízo. E nós não vamos receber a ira, porque ele abraçou o nosso prejuízo. Quando Jesus, quando ele voltar, no fins dos tempos, né? Vão acontecer duas coisas, com duas pessoas diferentes, dois tipos de pessoas. Uma, ou ele vai vir com a ira dele e a justiça implacável dele, ou ele vai vir com a graça soberana, que são os salvos, os redimidos, os perdoados, a noiva, né? Que somos nós. Porque ele abraçou o nosso prejuízo, ele abraçou o prejuízo, ele vai vir fazer a justiça dele. Agora a justiça, a ira que estava sobre nós, né, a justiça já foi feita, porque Jesus já pagou, Jesus já foi condenado, sentenciado, sentença de morte, né, o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Então nós temos paz com Deus. O mundo não tem paz com Deus, nós temos paz com Deus. Agora o que nós temos que ter atitude é de humildade.
entender que a gente merece a ira de Deus. Não vamos receber, mas a gente merece a ira de Deus como o mundo. Porque se Ele tirar a graça dele sobre nós, de igual modo pereceremos junto com o mundo. É isso que nós precisamos entender. Eu queria que você, para a gente estar fechando aqui, abrisse lá em Romanos 5. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Jesus nos salvou da ira de Deus. Ele nos salvou. E às vezes a gente fala assim, nós temos que entregar a nossa vida a Cristo, né? Para nós sermos salvos do inferno e tudo. Não é salvo do inferno, é salvo da ira de Deus. A salvação de Cristo é para nos salvar da ira de Deus, da ira vindoura, porque a justiça de Deus vai ser implacável e nós não vamos ser julgados como aqueles que não foram redimidos, salvos, perdoados, né? E que a gente tenha outro entendimento, que nós não merecemos a salvação. Você não merece a salvação, você não fez nada para que a salvação te alcançasse. Tudo vem de Deus, até o seu arrependimento, até o seu entendimento vem de Deus, porque o ser humano a gente nasce debaixo da ira de Deus, trevas. É como se você nascesse num poço fundo, escuro, e você não sabe que existe uma saída. Você nasceu ali, você sabe que aquilo ali é o que existe. Se não vier uma luz de cima, clarear o poço fundo onde você está, de lamaçal, e te tirar daquele lugar que é Deus, o seu coração jamais queria buscar a Deus, jamais desejou Deus, se não for Ele para colocar isso no seu coração. O que a gente merecia de Deus é a ira implacável sobre nós. Nós só não vamos receber a ira de Deus porque o nosso Senhor Jesus, um dia naquela cruz, morreu por mim e por você, para que a gente não recebesse a ira de Deus. Vamos olhar para nós, para o nosso coração, vamos parar de olhar para o outro, olhar para nós. Amém? Queria convidar a igreja a ficar de pé. Queria que você fechasse seus olhos agora e se conectasse com Deus. Queria que você falasse com Deus agora. Se for o caso de você pedir perdão para Ele, porque você achava que Ele era devedor, que Ele te devia alguma coisa. Se você até hoje não entendia, você precisa conhecer o Deus irado. Precisamos de um Deus irado na nossa vida. Precisamos conhecer esse Deus. Entendendo que para a gente viver num mundo assim tão caído, que Ele vai fazer a justiça dEle. Que nós também éramos merecedores da justiça implacável de Deus sobre nós. Mas que nós não vamos recebê-la, porque alguém já recebeu no nosso lugar. Jesus, a gente possa ter o nosso coração grato diante de Deus, que a partir de hoje a gente possa conhecer mais o Deus irado, para nos trazer humildade, para a gente ter humildade diante dEle, porque muitas vezes a gente chega altivo diante de Deus, a gente precisa ter humildade, e que a gente possa dar valor à graça de Deus. Muitas vezes nós não damos valor à graça, ao sacrifício de Jesus na cruz. A gente não dá valor,
Mas quando a gente conhece o Deus irado, a gente começa a dar valor. Que você possa conectar o seu coração agora com Deus. Nós não temos a letra aqui, né, por causa do Data Show. Mas quando o Lúcio pediu pra gente preparar uma canção que falasse sobre graça, nós escolhemos essa. Você pode meditar. Enquanto você está aí com seus olhos fechados, medita nessa letra. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, a tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, a tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, a tua graça me basta. Madrugadas frias, na solidão da estrada, A tua graça me basta. no vento incessante, toda hora e a cada instante, A tua graça me basta. na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, A tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti esse sincero amor. Seja a expressão de todo o meu Amém, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Isso só reforça, né? É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não existe circunstância nenhuma, possibilidade nenhuma da gente se levantar diante de Deus e falar: eu fiz qualquer coisa, eu sou qualquer coisa. Tudo é dele para nós. Eu
O dia que a Maria Paula cantou uma música, aquela música marcou muito, até hoje eu gosto muito, que é uma música simples, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se Deus curar, é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Parte do testemunho desse irmãozinho que fez essa música, e questionado, né, em que circunstância Deus deu essa música para ele, ele falou: olha, quando eu era criança, eu ficava muito nervoso, porque chegava essas datas comemorativas, tipo Natal, essas questões, todo mundo recebendo aquele monte de presente, e eles não tinham nada. Aí um dia ele chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, mas não é justo. A gente serve a Deus, a gente obedece, filho pródigo mais velho, né? A gente obedece, a gente faz tudo para Deus, está sempre na igreja, mas nós não temos nada. Por que eles têm tudo? Aí a mãe dele falou para eles: olha, isso nós temos que aprender. Servir a Deus não é porque Ele faz ou deixa de fazer, mas servir a Deus pelo que Ele é. Isso aí tem que ser o cerne das nossas vidas. Servir a Deus pelo que Ele é. A recompensa quem dá é Ele, na vontade dEle, da forma que Ele quiser. Amém? Glória a Deus. Suas mãos ao céu agora. Receba a bênção. Ó Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, aqui nessa noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, por tudo que o Senhor ministrou, ó Pai. E que essa palavra, ó Deus, venha entranhar nas nossas vidas, ó Deus, para que a gente possa entender, ó Pai, que nós servimos ao Senhor, não é pelo que o Senhor nos deu, não é pelo que o Senhor nos curou, não é pelo que o Senhor nos abençoa tanto, ó Pai, mas nós queremos te servir pelo que o Senhor é. O Senhor é o Deus poderoso, Rei dos reis, Senhor do Senhor, e nas tuas mãos está todo o poder, todo o domínio sobre todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus. E o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre vós e vos dê a paz, vos dê alegria e toda sorte de bênção que o Senhor possa derramar nas tuas vidas e na todos os seus familiares, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: glória a Deus. Uma boa semana, que Deus te abençoe. Dê um monte de abraço aí e vamos todos na paz.